Olá pessoal, tudo bem? Lucas aqui de novo, mais numa aula do Matemática Simplificada, um projeto da Faculdade de Santa Lúcia. Espero que todos estejam muito bem. Pessoal, só para dizer para vocês aqui, provavelmente vocês já escutarão, né? Mas hoje eu tô com uma crisezinha de rinite bem chata, então se vocês ouvirem algumas fungadas aí durante o vídeo, eu peço que não se incomodem, porque realmente, nossa, já tomei remédio, mas tá bem complicado. Enfim, mas isso não pode nos parar, né? Vamos seguir aqui hoje uma aulinha de porcentagem. Uma aulinha bem tranquila, mas uma aula que, assim, das matérias de matemática, né? Como eu já disse, já trouxe. O conteúdo da matemática, ele está intrinsecamente ligado com tudo no nosso cotidiano, né? Mas eu acho que porcentagem talvez seja uma das matérias que mais a gente vê no cotidiano e que ainda assim as pessoas têm muita dificuldade, né? Enfim, então vamos ter uma aulinha de porcentagem. Já vou colocar aqui também depois na mesma aula alguns exercícios pra gente treinar. Mas vocês vão ver que é bem tranquilo. Inclusive vou usar ali a forma, mostrar como que a gente usa a forma unitária, que essa é uma forma com casos decimais, pra gente fazer os cálculos, que facilita bastante. E agiliza muito os cálculos, que é uma coisa que poucas pessoas sabem usar no dia a dia. E vocês vão ver que facilita demais. Show? Então vamos lá, pessoal. Vamos vir aqui, por exemplo, com um exemplo de 10%. 10% já é. Eu imagino que a maior parte das pessoas entenda o que significa, né? 10%. Mas ainda assim é legal a gente explicar. Então vamos lá. Por que isso aqui a gente fala porcento? Né? Já é uma curiosidade legal. Porcento. Por quê? Porque esse número, na verdade, ele representa essa divisão aqui. 10 sobre 100. Legal? Então o que eu quero dizer quando eu falo 10%? De um total de 100, eu separei 10, né? Então, quando eu olho aqui para esses 10%, quer dizer que de um total de 100, eu tenho 10. Legal? E a porcentagem ela é muito sobre isso, sabe, pessoal? Da gente entender de um total específico quanto que o número que eu estou selecionando ou o número que eu quero achar representa. Legal? E nem sempre vai ser 10, né? É de um total, né? É que quando a gente fala 10%, estou explicando o porquê do porcento, né? Mas que, de fato, a gente vai trazer aqui como uma divisão. Legal? Por exemplo, vamos pegar um outro exemplo aqui só para não confundir. Cara, se o meu total, na verdade, aqui é 20, eu vou ensinar vocês a fazerem essa conta, né? O meu 10% vai representar 2, na verdade, né? Então não quer dizer só que 10% vai ser sempre 10, mas que ele representa que esse valor aqui, de um total de 100, por isso que é o porcento, né? Eu tô escolhendo 10. Mas o mesmo vale aqui, por exemplo. De um total de 20, eu tô escolhendo 2, também representa 10%. Legal? E como que a gente vai fazer esse cálculo, né? Já vou mostrar pra vocês. Mas enfim, vamos separar aqui porque a gente tem 3 partes. Vamos só dar uma apagadinha aqui. Vou apagar tudo. E a gente faz de novo. Então a gente tem 3 formas de representar a porcentagem, legal? Então a gente tem a forma que eu já coloquei, duas formas, né, que eu já coloquei aqui. Então a gente tem 10 por... Nossa, ficou muito feio, pessoal, desculpa. Sempre fazendo o meu disclaimer também, né? Não estou acostumado a utilizar o computador aqui para fazer contas, então peço que tenha um pouquinho de paciência comigo nesse sentido. Legal? Então vamos lá. Temos essas 3 formas de representar que representam, na verdade, a mesma coisa. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Aqui a gente tem a forma percentual, que foi aquilo que eu comentei, né? A forma percentual, da gente representar uma determinada porcentagem. Então, quanto que é 10% do total de 20? A gente vai aprender a calcular. Quanto que é 10% de um total de 40? Quanto que representa 20% de um total, né? Então, repare que quando a gente fala de porcentagem, a gente sempre está querendo descobrir, a partir de um total predeterminado, né? O quanto que representa esse número que eu tenho. Então a ideia é mais ou menos essa, né? Temos aqui também essa outra forma que eu já tinha mostrado, que é a forma fracional. Legal? Então a gente tem essa mesma conta,
representada na forma de uma fração. Legal? E a gente tem também, repare só, né? Lembra que no exemplo que eu dei era 2 sobre 20? E também dava 10%, né? Talvez você vai me perguntar, Lucas, mas calma aí, cara. Você tá falando que isso aqui em cima é igual isso aqui embaixo? É. Vamos voltar um pouquinho na nossa aula de fração, né? Como a gente pode trabalhar que vai chegar exatamente nesse número. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 10, na verdade é até mais fácil, né? Se eu multiplicar em cima e embaixo por 5, lembra lá da aulinha de fração? Tudo que você faz em cima, você faz embaixo. Se multiplicar em cima e embaixo por 5, o que eu vou chegar? 5 vezes 2 é 10. 20 vezes 5 é 10. Então, olha lá. De fato, 10% de 20 vai ser 2, né? Como que bate aqui, né? Mas beleza. Não vamos atropelar as coisas, né? E a gente tem por último, pessoal, que é até a forma que eu acho mais fácil de usar e é a dica que eu vou passar para vocês aqui hoje, que é a forma unitária. Então é essa forma aqui, usando as casas decimais. Legal? O que eu quero que vocês entendam nesse primeiro momento? As três coisas significam o mesmo valor, que é 10%. Eu posso colocar ele dessa forma, 10%, posso colocar ele 10 sobre 100, ou posso, né, fazer esse 10 sobre 100, a gente faz essa divisão, vai chegar em 0,1. Legal, pessoal? Então esse é o conceito inicial, o que é porcentagem, como que a gente faz, o que ela representa. Legal? E agora, eu acho que é o mais importante, a parte da aplicabilidade, como que a gente vai usar essa forma aqui unitária para facilitar muito as nossas contas. Legal? Então eu quero que vocês percebam uma coisa aqui. Vamos até apagar. Vamos puxar isso aqui pro lado, ó. Opa. Vamos apagar essa parte aqui do meio. E puxar pro lado. Percebam, pessoal, que 10% deu 0,1, certo? Se eu pegar 20% e fazer aquela mesma conta lá, 20 sobre 100, quanto que vai dar? Vai dar 0,2. Ah, Lucas, e se eu pegar 60%? 0,6. Opa, ficou meio feio, 0. Lucas, e se eu pegar 120%? Pode fazer a divisão, tá? 120 dividido por 100 vai dar 1,2. Então, notem um padrão aqui. Eu sempre vou pegar esse meu número aqui, né? Então, o 10, por exemplo, e eu andei, imagina que a vírgula estaria aqui, né, inicialmente. Eu vou andar 2 casas para o lado com a vírgula. E vamos chegar na forma unitária. Legal? Então, repare que é isso aqui, 20%. A vírgula estava aqui. Andei 2 casas para o lado, 0,2. 60, a vírgula estava aqui. Andei 2 casas para o lado, 0,6. 120, a vírgula estava aqui. Andei 2 casas para o lado, 1,2. Legal? Então vai ser sempre isso. E por que eu estou ensinando vocês essa dica, né? De andar a vírgula e tal. Para transformar essa porcentagem numa forma unitária, né? Com número decimal. Por quê? A minha dica a seguir vai ser como você vai fazer uma conta de porcentagem. E vocês vão ver como é muito mais fácil fazer as contas, falando de porcentagem, quando eu utilizo essa forma aqui, a unitária, com casas decimais. Legal, pessoal? Então, assim, gravem isso. Até se quiser voltar aí no vídeo, ver qual que é o macete de pular a vírgula e tal. Porque isso vou colocar alguns exemplos aqui e vocês vão ver como vai ser muito mais fácil calcular a porcentagem de um número, qualquer porcentagem, se você usa essa forma unitária. Legal? Então vamos lá. Lucas, como que eu calculo 30% de 40? Então, como você faria? Lembra que esse 30% ele pode ser escrito dessa forma, ele pode ser escrito na forma de fração, ele pode ser escrito nessa forma unitária. Legal? Como você aí de casa faria? Então vamos fazer o seguinte.
A gente vai fazer junto aqui essa. Depois eu vou colocar alguns exercícios. Você pausa o vídeo e faz sozinho. Beleza? Então vamos lá. Qual que é o macete? A primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou transformar esse 30% nessa minha forma unitária. Então 30%, vamos lá para nossa regrinha. Quanto que ele vai representar? A minha vírgula estava aqui, certo? Eu vou andar uma, duas. Então ele é 0,3. 30% é igual a 0,3. Show! E agora, o que eu vou fazer com esse número? Pessoal, é o seguinte. Você vai pegar o total que você tem, que é sobre o qual você quer descobrir, né? Eu quero saber quanto que é 30% de 40. Então eu vou pegar esse 40 e eu vou multiplicar ele pela forma unitária, ou com o número decimal. Olha lá. Se você fizer essa multiplicação, você vai encontrar o número 12. Então quer dizer o quê? Que 12 representa 30% de 40. Legal? Dá até pra gente tirar aqui a prova real disso. Então vamos colocar 12 sobre 40. Vamos lá, pessoal. 12 sobre 40. Lembra que na aulinha de fração a gente explicou como faz para simplificar. O que eu vou fazer aqui? Vou dividir em cima e embaixo por 4, tá bom? 12 dividido por 4 dá 3. 40 dividido por 4 dá 10. 3 sobre 10. Que se você fizer essa divisão, né? 3 sobre 10, a gente vai chegar em 0,3. Só que lembra que eu mostrei uma outra forma da gente representar? Só para mostrar ela aqui, a gente vai fazer vezes 10 em cima e embaixo. 3 vezes 10 é 30. 10 vezes 10 é 100. Então, olha lá. Lembra que eu mostrei as três formas da gente representar? 30%, 30 sobre 10, desculpa, 30 sobre 100, ou 0,3. Opa. Então, note, pessoal, que de fato a gente descobriu aqui que o 12, ele representa mesmo 30% de 40. E olha como foi simples calcular quando a gente usou aqui a forma unitária ou a forma de com casos decimais. Como fica super simples o cálculo, né? Então a gente vai fazer o seguinte, é só isso, tá, galera? Isso é o suficiente para você, cara, já se virar com porcentagem. Só ter essa noção de número decimal ali, o que representa cada coisa, e você já vai conseguir tocar, eu tenho certeza. Então eu vou pegar alguns exemplos, vou colocar aqui, você pausa o vídeo, tenta resolver esses exemplos, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Exemplo 1 e exemplo 2. Tá? Você pausa o vídeo, tenta fazer aí, e aí depois a gente resolve juntos, tá? Então vamos colocar. Quanto que é 120% de 200? Legal? Então, como que a gente vai fazer? 120% de 200. E outra coisa, que aí eu vou usar o exemplo 2 para ensinar um outro macete bem legal para vocês. O quanto que é? Vamos pensar aqui. A gente vai dar um desconto. Olha lá. Nossa, tá muito feio, né, galera? Então vocês imaginam, se para fazer a conta tá difícil sair a letra bonita, eu vou escrever, tá, galera? Vocês me perdoem, mas vamos colocar aqui, ó. Porque realmente fica complicado, né? Então, um desconto de 20% sobre
40. Legal? Vou deixar aqui. Porque realmente escrever não ia dar certo, né? Vocês podem reparar, para fazer número já tá difícil. Imagina pra gente escrever. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Você pausa o vídeo. Tenta resolver essas duas partes. Como descobrir aí quanto que é 120% de 200 e quanto que é um desconto de 20% sobre 40. E aí, com esse segundo exemplo, eu vou ensinar uma segunda dica bem legal também pra gente calcular desconto. Legal? Então pausa o vídeo aí, tenta fazer, e aí a gente volta. Beleza? Pode pausar. Voltou? Conseguiu? Como é que foi? Foi difícil? Foi fácil? Espero que tenha sido fácil, que você já tenha pego o jeito. Legal? Mas vamos lá. Pessoal, 120% de 40. A gente já sabe como fazer. Pega o 120 e vamos transformar ele em decimal. Então, 120. A vírgula tá aqui. Eu vou mandar duas vezes pro lado. 1, 2. 1,2. E agora eu vou fazer 200 vezes o meu número decimal. Legal? Se você fizer esse valor, vamos lá, 200 vezes 1,2, você vai chegar em 240. Então 240 representa 120% de 200. Beleza? Acho que esse já estava ali bem próximo do outro exemplo que a gente tinha feito. Agora, de fato, para a gente fazer ali com a parte de desconto. Que tem uma outra dica bem legal quando é desconto, tá? Então, quando se trata de desconto. O que a gente poderia fazer aqui? Cara, se eu vou dar um desconto de 20%, quer dizer que eu vou tirar dos 40, vamos imaginar, R$40, eu vou pegar 20% e vou tirar desses 40, certo? Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui, 20% é igual a 0,2, certo? Fazer vezes 40, esse 0,2. Legal. Depois de ter feito esse zero, eu ia fazer a conta, né? Para bater quanto que ficaria. Então, 40 vezes 0,2 é 8. Então, eu teria aqui que... Pô, beleza. Se eu sei que 8 é 20%, e eu vou dar um desconto desses 8, eu vou fazer 40 menos o meu desconto, né? Ficaria ali 32. Legal? Então, esse seria o cálculo. Mas, pessoal, tem uma forma mais rápida da gente fazer esse cálculo, que vai também cortar ali o meio do caminho. E lógico, aqui talvez para o meu exemplo, que é mais simples, não tenha tanto impacto, mas para agilidade, para outros exemplos, tenha bastante impacto você fazer dessa forma que eu vou falar. Então, vamos lá. Imagina o seguinte, pessoal. Se eu tenho 100%, tá bom? Então, eu tenho 100%, que é o meu 40%. Eu vou tirar 20%. Então, imagina, eu tenho 100%. Eu vou tirar 20%. Legal? Com quanto que eu vou ficar? 80%. Certo? Tenho 100%, vou tirar 20%, vou ficar com 80%. Beleza? Se eu vou ficar com 80%, eu não preciso fazer essa conta de primeiro eu calcular o quanto que é 20%, depois pegar o meu total que é 40% e tirar esses 20% dele, subtrair, né, 40 menos o valor que eu achar que é o 20%, para aí chegar no meu valor final. É só eu multiplicar já direto o 40 pela porcentagem que eu sei que vai sobrar. Legal? Vocês vão ver como que vai bater. A gente já tinha feito o cálculo ali, né, para descobrir que é 8. E que a gente ia ficar no final, que 20% representa 8, e que no final a gente vai ficar com 32. Mas então vamos dar uma olhada como a gente já faz esse cálculo, fazendo esse desconto na porcentagem. Então, eu tinha 100%, que é meus 40. Eu vou dar um desconto de 20%. Então, 100% menos 20%, a gente vai ficar com 80%. 80% é o quê? A minha vírgula está aqui, 1, 2. 80% significa 0,8.
Vou pegar o meu 40, fazer vezes 0,8. Quanto que isso vai me dar? 32. Então, repare que eu já cheguei no 32 sem ter que primeiro calcular o quanto que era 20%, pegar o meu 40, que é o meu total, subtrair o quanto que eu tinha achado que era 20%. Eu já, só pensando, cara, eu tenho 100%, vou tirar 20, então eu vou ficar com 80%. Beleza, então você já usa essa porcentagem de 80%, que é a porcentagem que você vai ficar, para calcular o teu valor final depois do desconto. Então você já calcula quanto fica o valor final após o desconto. Você não precisa ter esse passo no meio, né, do caminho. Então isso é muito legal e facilita bastante a nossa vida. Perfeito? Eu acho que é isso, pessoal. Se vocês quiserem também, sempre vou incentivar bastante, né? Com relação à matemática, já disse e reitero aqui. Para fixar a matemática, cara, tem que fazer exercício. Tem que fazer bastante exercício para realmente aquilo entrar na tua cabeça e fixar. Então jogue aí no Google exercícios de porcentagem simples ou para iniciantes e vá fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Pegue aqui esses exemplos que eu dei na aula. Pausa o vídeo antes de eu dar a resposta e refaça. E vocês vão ver como porcentagem vai ficar bem simples para vocês. Esse macete aqui de calcular usando a forma unitária ou a forma com número decimal é muito útil. Vai facilitar e vai agilizar bastante, vocês vão ver no dia a dia. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários e até a próxima aula.